Olá pessoal, tudo bem? Mais um episódio do Cadima Podcast começando e hoje eu tenho o prazer de receber a presidente da Abracrim, Associação Brasileira de Advogados Criminalistas. Ela que é também professora universitária e muitos anos de atuação, especialmente falando na área criminal, na área também do colarinho branco. Hoje eu converso com a doutora Adriana Spengler. Seja muito bem-vinda. Muito É um obrigada. prazer estar recebendo a senhora aqui. Prazer é meu. Obrigada pelo convite. Perfeito. Vamos conversar. Eu estou lhe conhecendo hoje e eu, sem dúvida nenhuma, tenho um interesse especial por essa área. Eu quero conversar um pouquinho sobre a sua vida, sobre a sua profissão. Tenho certeza que vai ser um papo muito legal. Vamos lá, doutora. Para a gente começar, então, quem que é Adriana Spengler sem ser a advogada? Opa, aí tem vários papéis, né? Como todas as mulheres desempenham tantos papéis, eu também desempenho o papel de dona de casa, de mãe, de esposa, de estar numa comunidade, né? De estar atenta a questões sociais também muito forte. Então, o meu lado profissional também agrega esse lado pessoal muito forte. E eu entendo que todas as mulheres têm, né, essa dupla jornada, duplos papéis, triplos papéis, e eu não fujo a essa regra. Perfeito. E veio de onde? Onde nasce a Adriana? Qual é a sua origem? Como que começa a sua história? Eu sou de São Paulo, né, eu sou Capital. paulistana. Fui criada no interior, em São José dos Campos, que é uma grande cidade. A gente sempre diz é a terra da Embraer. Aí todo mundo lembra, porque o meu pai era de São José dos Campos, minha mãe da capital. Quando criança, nós nos mudamos para São José dos Campos e eu passei praticamente minha vida inteira lá, até me casar e vir para Santa Catarina. Casa em que ano? Em 1999. 1999. E a advocacia? Vamos lá, na verdade a pergunta é a seguinte: como que começou a surgir o interesse pela área do direito? Porque quando a gente é criança, todo mundo chega e pergunta: quer ser o que quando crescer? O que você pretende? E aí a abertura da mente da criança, ela possibilita muitas coisas, né? Quero ser advogado, quero ser policial, quero ser médico, quero ser bombeiro. O que a Adriana queria ser quando era criança? Vamos dizer, influenciada até pelo ambiente familiar, eu sempre quis fazer direito. A minha mãe e meu pai advogados. A minha mãe e o meu pai se formaram no Lago São Francisco, na USP. Minha mãe da turma de 1954. Uau. Meu pai da turma de 1953. Inclusive, né, a minha mãe, segunda-feira, deu até uma palestra na Federal, em Floripa, no curso de Direito sobre a história dela. Da época, né? Legal. Em 1950, entrando na faculdade de Direito. Então, eu cresci no ambiente já me familiarizando, né? Desde pequena. E o meu pai sempre foi professor de Direito Penal, escreveu livros, advogou na área. Então, eu estar nesse ambiente, né, do direito criminal, para mim, era uma coisa bem tranquila e mais ou menos óbvia, que eu iria para essa área. E esse interesse se tornou uma realidade quando? Então, eu me formei em 1992. Então, a partir daí, e já durante a faculdade, eu fiz estágio em escritórios em São Paulo, na área da advocacia criminal. Sempre, então, eu nunca imaginei... Sempre na criminal. Sempre. Eu nunca me imaginei indo para outra área. Sempre gostei muito de estudar direito penal. Então, tudo foi na área de direito penal, né? Graduação, mestrado, tudo. E sempre pensando também em lecionar, que era uma paixão que eu tinha. Se formou lá em 1992 e em que momento vem para Santa Catarina? Em 99, quando eu me caso. 99. E aí, imediatamente, eu já levei meu currículo, porque eu lecionava com meu professor orientador lá na PUC, em São Paulo. E imediatamente eu entrei aqui na Univale. Estou aí há 25 anos lecionando direito penal. Eu já vou começar com uma pergunta polêmica. Porque quando a gente está conversando com um advogado criminalista, a primeira coisa que vem na cabeça é o preconceito de advogado de porta de cadeia. É advogado de porta de cadeia? Não, porque 90% dos crimes a pessoa não vai presa. Isso é uma lenda urbana dizer isso.
Tá? Às vezes, até num flagrante, a pessoa nem fica presa. O próprio delegado libera ou na audiência de custódia. Então, isso é uma maneira realmente de estigmatizar o advogado criminalista. Tá? E aí vem também a ideia, a importância do advogado criminalista na sociedade. Porque o Estado tende ao excesso, sempre. Qual é a função primordial do advogado criminalista? Conter o poder punitivo do Estado, mediar. E aí eu sempre falo até para os meus alunos, eu não tenho obrigação de absolver todos os meus clientes, mas eu tenho certeza que aquele cliente que foi condenado, ele foi condenado a uma pena justa, porque eu estava ali para mediar o poder punitivo do Estado, que é a função do direito penal, é dar critérios, é limitar esse poder punitivo. Então, é aquela coisa, se o juiz quer dar 50 anos para aquela pessoa, ele não pode, o direito penal limita esse poder punitivo dele. Isso é histórico, né? Quando a gente estuda a história, eu sou professora de criminologia também, então isso é histórico. A necessidade do direito penal na contenção do excesso. Então, a função do advogado criminalista é para todos. É uma garantia. Até para um réu ser condenado, tem que ter o advogado no processo, senão o processo é nulo. Por quê? Porque a função do advogado é essa mediação entre o estado punitivo e a pena. Por que tentando entender, né, o contexto, por que o Estado faz este excesso na sua visão? Porque é a visão daquele que descumpriu uma regra social, quebrou uma expectativa social de conduta, então ele merece o máximo de punição possível. Essa é a ideia, inclusive, de muita gente da sociedade. Mas não entende que não adianta ter pena severa, tem que ter pena eficaz. Isso já dizia o Marquês de Beccaria no livro Delitos e das Penas, lá em 1700. Não é a rigidez da pena, a gravidade da pena que vai reverter. E outra, o direito penal atua na consequência. Nós temos que atuar na causa, para a pessoa não cometer crimes. E aí vem as políticas públicas. Então, não adianta deixar a cargo do direito penal que diminua a criminalidade. Isso é uma falácia, estudos mostram. A gente poderia ficar o dia inteiro aqui falando sobre isso. Ele atua na consequência. Então, nós temos que atuar na causa. Por que na causa? Para impedir que as pessoas quebrem a expectativa social de conduta. E a sociedade é muito hipócrita. Você etiqueta, é uma teoria mesmo, a teoria do etiquetamento é uma teoria que vem dos Estados Unidos, teoria do labeling approach. As pessoas etiquetam como criminoso quem é apanhado pelas instâncias de controle do Estado. Você convive com pessoas que dirigem embriagado, que sonegam imposto, que xingam outras pessoas em rede social, mas você não etiqueta como criminoso, porque ainda não foi apanhado. A partir do momento que a pessoa é pega pelas instâncias de controle, você vai etiquetar como criminoso. Então, há também uma hipocrisia social, do criminoso, porque você convive com criminosos, mas não etiqueta como criminoso. Dentro desse contexto, olhando, né, o histórico do Brasil nos últimos anos, não envolvendo em área política, mas observando como um todo. Eu lembro do início do filme Tropa de Elite 2, onde tem lá o Fraga dando aquela aula, explicando um pouquinho sobre como que é a sociedade brasileira dentro das penitenciárias, aquele negócio todo. Hoje, na sua visão profissional, na sua visão pessoal também técnica, o Estado brasileiro ele é ineficiente não somente na aplicabilidade, mas também na recuperação deste apenado? Aqui eu falo até para os alunos em sala, estamos num contexto muito favorável. A Cainhanduba ainda é um oásis em termos de Brasil. Lá os presos trabalham, fazem cursos. Você visita a Cainhanduba, eles praticamente nem ficam na cela, eles estão em atividades. Muitas empresas têm a mão de obra lá, a Van tem. A Van, no presídio feminino, faz fronhas, lençóis, roupões. Elas têm até uma vitrine lá com que elas produzem. A Fischer faz forninhos lá com eles. Então, isso é uma política de ressocialização. Mas tem que ter investimento e tem que ter vontade política, primeira coisa. Porque, pela Constituição Federal, o sistema prisional é estadual. Então, depende, salvo 5 presídios federais, todo o sistema prisional no Brasil é estadual. Então, vai depender da vontade política também, de governador, enfim, para estruturar o sistema.
E aí é interessante a tua pergunta, porque as pessoas equivocadamente acham que o preso tem que sofrer, bem feito, 40 numa cela, só que não se dão conta que ele vai retornar. E se nós formos inteligentes, como os países de primeiro mundo já entenderam, temos que recuperá-lo enquanto é tempo, né? Ainda resgatar o ser humano ali. E para quando ele volte, ele não haja reincidência. Tanto que na nossa região a reincidência é mínima, porque ele assimila o programa de ressocialização que ele está sofrendo. E aí vem também, eu vou engatar na questão da saidinha dos 7 dias. Eu ia entrar nessa seara depois, mas vai lá. 5 saídas por ano que eles têm direito, né? Até agora teve essa reversão. Qual é a ideia? Que as pessoas também não entendem. Essa saída permite que haja monitoramento sobre as atividades dele fora ainda. Então, é melhor que alguém fique saindo aos poucos do que ficar 20 anos preso e sair de uma vez. Então, isso as pessoas não entendem. E outra, a mídia adora dar palco para os casos que deram errado. 90% das saídas temporárias, a pessoa retorna para o semiaberto, porque ele sabe que ele vai perder a progressão de regime, ele vai ter falta grave, ele vai regredir para o regime anterior. 90% retorna, mas aquele que na saída temporária cometeu um latrocínio vira mídia e vira notícia. E aí toda a opinião pública vai sem entender e vai nessa onda de que é um absurdo a saidinha. Eu trabalho dentro da área da segurança pública e eu já acompanhei diversos casos destes 10% que deram errado. O cara te saiu de saidinha e foi lá e matou alguém, bateu em alguém, furtou, roubou, cometeu algum tipo de delito. Mas é um 10%, como a senhora falou. Isso, aí se você for na Canhanduba lá falar com o gerente da unidade, quantos aqui voltaram da saída temporária do Dia das Mães? Ele vai dizer 1.000 e tantos. Tanto que, se a gente for observar hoje... Eu lembro de um caso, eu nunca vou esquecer dessa sensação. Um caso muito famoso no Brasil, que inclusive agora essa pessoa faleceu, que foi o famoso Pedrinho Matador. Eu lembro da entrevista... Aqui na região até, né? Inclusive, ele foi preso aqui em Camboriú, né? Sim. Um dos criminosos mais famosos do Brasil. Teve uma época que ele estava com um mandado de prisão ativo e ele morava aqui no interior de Camboriú, bem lembrado. Mas eu lembro de uma entrevista que ele deu, se eu não me engano, para o Cabrini. Não lembro se foi para o Cabrini ou para o Gugu na época. E ele contando toda a experiência de vida dele. E eu fiquei com aquela sensação do seguinte, cara... Se eu encontrar esse cara na rua, eu vou dar um abraço nele e vou dizer seja bem-vindo à sociedade novamente. Eu fiquei com essa sensação, eu sou muito sério. Eu trabalho na área da segurança pública. Eu trabalho vendo pessoas cometendo delitos todos os dias e sendo presas devido a esses delitos, porque está previsto essa punição, esse aprisionamento. Mas... a ressocialização ela é muito importante. Muito. Eu lamento, muitas das vezes, situações onde a pessoa passa, 30 anos preso, quando chega aqui fora, o cara só quer uma oportunidade de voltar e ser alguém. E muitas vezes não consegue. E muitas vezes a porta é fechada. E aí eu vou te dizer que o Estado tem culpa. O Brasil é um dos poucos países que não aceita no serviço público quem cumpriu pena. Em alguma fase do concurso público, tu vai ter que juntar a certidão de antecedentes. Se você tiver antecedentes criminais, o Estado te diz, para mim você não trabalha, vai se virar na iniciativa privada. E aí vem a história, não vamos ser hipócritas, a gente vai contratar para a nossa empresa alguém que tu viu lá que cumpriu pena por roubo? Não vai, porque você pensa, boa coisa não saiu do sistema prisional. Então, a gente vive num círculo vicioso. E... o ser humano precisa ser aceito. Se ele não é aceito na sociedade, ele volta para o mundo do crime, onde ele se sente aceito. Eu acho que o problema hoje, doutora, um dos problemas principais, me corrija se eu estiver errado, é que não existe algo hoje no Brasil, uma política pública, uma ação social que permita que você consiga colocar essa pessoa numa régua. Porque existem casos... a gente sabe disso, não são todos, então não adianta generalizar, mas existem casos onde a pessoa não se ressocializa.
a pessoa está convicta de que aquilo, a vida criminal para ela, é a vida que ela quer levar. Então, hoje você não consegue ter critérios para entender, essa é uma visão minha pessoal, para entender se aquela pessoa que está saindo de um sistema prisional, ela está pronta para um convívio em sociedade. Eu acho que essa confiança criada para que você possa, às vezes, acolher essa pessoa e dar uma oportunidade para ela, ela é um processo muito trabalhoso, ela é um processo muito longo. Estou errado? Não, não. E cada um tem uma vivência. Quem chega no sistema prisional vem de várias vivências. Infelizmente, o nosso sistema carcerário ele é de encarcerar o pobre. O negro, o pobre, é o modelo americano de encarceramento. Né? Se você até diga para os ouvintes assistirem a 13ª Emenda, é um documentário do Netflix, aí você vai entender o modelo de encarceramento. A 13ª Emenda nos Estados Unidos foi a emenda que aboliu a escravidão. Mas a sociedade não queria o negro livre. Vamos escravizá-lo através de direito penal. Ele vai ser o foco agora. E foi o grande encarceramento em várias décadas, a partir da década de 40 até 60 nos Estados Unidos. Isso a gente estuda, inclusive, em criminologia. O Brasil incorporou isso. Então, quem está preso hoje, infelizmente, a gente põe no dedo 5 crimes que tem pessoas presas no Brasil. O tráfico, e não é o grande traficante, todo mundo sabe, é o usuário traficante, que é pego porque ele tem que manter o vício. Roubo com uso de arma, estupro, homicídio, feminicídio. Olha, falta dedos aqui, tá? Falta crimes para preencher. Então, o sistema prisional hoje ele existe para meia dúzia de crimes. Até porque todo mundo que comete crimes ser encarcerados teme ao colapso. Então, isso já foi feito estudo. Tá? E é análise econômica da coisa também. Tanto que nos Estados Unidos o modelo é cogestão, público e privado, e muitos privados que viram negócio. Quanto mais gente encarcerada, mais dinheiro. Então, a perspectiva aqui do encarceramento ela tem que ser vista sobre esse viés. Né? 90% dos criminosos no Brasil não vão presos. Né? A Lava Jato foi um diferencial de encarcerar o colarinho branco, que até então o ambiente prisional não foi feito para ele. Tanto que apareceram as regalias, porque não era um ambiente para o rico. Né? O sistema prisional foi focado para o homem, e tanto que os presídios femininos também não são ambientes para as mulheres, tem que ser adaptado. Muitos foram adaptados para o mínimo de questões mais sensíveis para a mulher, porque também não era um ambiente para a mulher. O sistema prisional ele foi focado para o homem. E partia-se do pressuposto que a mulher é sempre boa. E se ela fosse presa, ela foi através de um homem. E muitas estão lá por tráfico, né? O companheiro vai preso antes, ela continua o negócio e vai. Nós temos, claro, mulheres que mataram, cometeram roubo, tem. A gente visita lá e vê. Mas a grande massa de mulheres presas, infelizmente, também é pelo tráfico. Então, o tráfico é realmente um grande problema social que nós temos. Não quer dizer que deve ser descriminalizado o uso de droga, nada disso. Mas o grande problema do sistema carcerário hoje, a grande massa carcerária é pelo crime de tráfico. Existe hoje, a senhora já citou que aqui a Caianduba, né, o complexo penitenciário do Vale do Itajaí, ele é um oásis comparado a outras instituições de encarceramento no Brasil. Mas existe hoje um local que você pode olhar no Brasil e dizer assim, não, este local, este ambiente é um exemplo de sistema penitenciário que possibilita um índice maior de recuperação do apenado? Eu tinha essa ideia da Caianduba, do Complexo Penitenciário do Vale do Itajaí, no começo, porque ele foi projetado por um número X de presos. O que aconteceu com o nosso complexo aqui, infelizmente? Unidades prisionais do resto do estado foram ficando abarrotadas. E aí os juízes começaram a cancelar o ingresso de presos e eles começaram a ser transferidos para cá. Houve uma migração. Houve uma migração. E aí, quando foge dos números para o qual foi projetado, a gente começa a ter problema. Aí as facções vão ganhando espaço, aí você tem um motim, uma rebelião. Infelizmente, porque ele fugiu do modelo para o qual ele foi projetado. E isso é uma pena.
E isso é culpa do poder público também. Não vou minimizar. Tanto o judiciário quanto o poder executivo. Eles não tiveram essa visão de perceber que, se foge dos números para o qual foi projetado, como qualquer projeto estrutural de um prédio, ele tem que seguir. Senão, ele pode colapsar. O sistema prisional vai colapsar cada vez mais se ele for trazendo presos sem critério, e aí não tem uma política pública interna para todos, não vai ter trabalho para todos, cursos. Então, aqui no Complexo da Cayanduba, quantas vezes a gente foi convidado para ir ver formatura? O primeiro certificado da vida dele, era um curso técnico de soldador, mas ele sai com vamos dizer, com uma profissão, algo a fazer que ele nunca teve a chance. Então, a gente tem que olhar esse sistema prisional também de uma forma bem crítica, para os dois lados. Tem, claro, aquelas pessoas que não vão aceitar a ressocialização, porque nunca foram sociáveis, não tem como ressocializar quem nunca foi. E aí teria que fazer um estudo lá da origem da pessoa para poder entender. E aí, claro, é uma utopia a gente chegar nesse ponto. Mas eu entendo que ainda políticas públicas fazem a diferença. Então, você tem, sim, políticas públicas em alguns lugares do Brasil, pontuais, que fizeram a diferença. Joinville, na penitenciária industrial, com o doutor João Marcos Buch, que hoje é desembargador aqui, fez toda a diferença. Em Tijucas também a gente tinha uma privada lá que fez a diferença. Então, são pontuais. E eu lamento que o nosso complexo aqui desvirtuou um pouco das finalidades pelo excesso de contingente. Mas de maneira completa, hoje no Brasil não tem nenhum. Não, acho que de maneira completa, utópica, assim, não. Acho que também nenhum lugar do mundo, porque qualquer lugar do mundo está sujeito às individualidades, de cada um. Então, não é todo mundo que sai do sistema da mesma forma. Você vai dizer que o pessoal da Lava Jato saiu ressocializado? Claro que não. Porque quero entrar nesse ponto agora com a senhora. Não. Meu Deus, que assunto polêmico. Eu ficava imaginando, às vezes, assim, a gente em 2050, e aí, de repente, entra o repórter na TV falando: hoje foi deflagrada a 60ª, a 1000ª fase da Operação Lava Jato. Hoje é uma operação que ela está... Acabou, ela foi arquivada. Ela foi arquivada. Mas vamos lá. Qual é a importância, primeiro, da Lava Jato para o Brasil? E segundo... qual é o impacto da finalização dela na nossa sociedade? Primeira pergunta, por um lado, foi fundamental, porque a sociedade pôde perceber que o crime do colarinho branco pode afetá-lo. Porque a sociedade sempre estigmatizou o criminoso quando ela se percebe como provável vítima dele. Então, eu tenho medo daquele que pode roubar, que pode estuprar, que pode me matar. Mas nunca a sociedade conseguiu imaginar o que causa para ela, como ser humano, uma corrupção, um desvio de milhões. A Lava Jato, principalmente no Rio de Janeiro, mostrou muito bem como ficou a Secretaria de Segurança Pública, de Saúde, por tanta corrupção. Então, a sociedade pôde perceber, pela primeira vez, que existe um criminoso fora daquele padrão usual da criminalidade comum, que é do criminoso colarinho branco. Isso também se explica porque, historicamente, o direito penal, criminologia, só se preocupou em estudar o criminoso clássico, da criminalidade clássica. Sim. Em 1949, com o discurso do Edwin Shuttlein, que foi falado pela primeira vez o white collar crime, primeira vez se falou em criminoso colarinho branco, e ele foi muito categórico. Ricos também cometem desvios de conduta, o que falta são leis para punir. E aí a comunidade internacional acordou e os países começaram, nos anos 60, a criminalizar condutas do rico. O Brasil se atrasou nesse ponto por conta da ditadura militar e as primeiras leis aqui foram na década de 80. Vamos dizer 86, com a Lei dos Crimes contra o Sistema Financeiro. A partir daí, o legislador que faz a lei, ele se viu pela primeira vez destinatário da norma penal, que até então ele sempre achou que ele burlava, que ele nunca ia ser apanhado por nada. Mas agora não, agora tem várias leis e foi um período legislativo bem interessante, bem pontuado. Crimes contra o sistema financeiro em 86, contra a ordem tributária e a ordem econômica em 90, lavagem de dinheiro em 98, as leis vieram numa sequência, onde o próprio legislador se viu destinatário. Isso muda também a percepção do empresário.
né, que nunca... E ainda tem uma resistência, né, do empresário se ver como um criminoso. Porque ele pensa, eu não roubei, eu não matei. Mas é tanto imposto, é tanta coisa que eu tenho. Então, muitos empresários fazem uma obediência seletiva da lei. O problema é que nós estamos num contexto regulatório, né? E aí eu também entendo que eu tenho muitos clientes empresários, tem muito direito regulatório atuando, né? Então, nós temos, além das leis, nós temos um COAF, temos o CAD, temos o Banco Central, com uma série de normativas. Então, é muito difícil hoje ele estar completamente ciente do que ele pode e o que ele não pode fazer. E a Lava Jato trouxe uma percepção para a sociedade, para o próprio colarinho branco, né? Vamos dizer, para esse empresário, como ele está vulnerável também. E as instâncias de controle oficial do Estado estão com sangue no olho atrás do empresário. A Lava Jato deu essa abertura. E o impacto da Lava Jato ser arquivada, né? Por quê? Que a sociedade também não consegue entender pelos excessos. Eu comecei minha fala aqui falando dos excessos do poder público, Sim. do poder punitivo. Quando a gente sai das linhas, né, do que é certo e vai para um excesso, por uma ânsia de poder, uma ânsia do poder punitivo, uma hora a conta chega. E ainda mais, não, neste caso em específico, não somente o poder punitivo, mas a ânsia em você, através das suas ações no combate, ali através da Lava Jato, ela foi usada como um grande impulsionador político de pessoas. Muito, muito. Tanto que os dois viraram políticos, né? O Moro e o Dallagnol depois. Né? Um foi para deputado federal, outro para senador. E primeiro-ministro da Justiça. Claro que foi. E aí eu falo com muita assim, certeza da minha fala, porque a gente acompanhou esse período da Lava Jato, acompanhando ali processo com clientes, com colegas, verificando os... Vou dar um exemplo ali nosso do dia a dia. Um colega protocolou uma alegação final no último horário do prazo, digamos, às 11 horas da noite do dia do prazo. Alegações finais na Lava Jato eram 100 páginas, né? Porque os casos eram muito extensos, complexos. 9 horas da manhã, a sentença já estava no sistema, quer dizer, a sentença estava pronta, só estava esperando cumprir o protocolo de todo mundo. Então, nós vimos muito isso. E até todos os alunos me perguntam o caso do Lula especificamente para o lado jurídico, sem falar de política, até porque eu não sou nem para um lado nem para o outro, não gosto de nenhum dos dois, né? Pensando em Bolsonaro e Lula, nenhum dos dois me atrai. Mas olha que interessante, o que hoje é ministro do STF, o Zanin, que eu conheço bem, que ele é da nossa associação, inclusive era, né? Agora ele é ministro. Desde o primeiro dia que o caso do Lula foi para a 13ª Vara em Curitiba, ele dizia, não pode, não é o competente para julgar. Porque o caso do Lula tinha a ver com as empreiteiras, não com a Petrobras. Tinha a ver com as empreiteiras que estavam vinculadas ao caso da Petrobras, mas o Lula era exatamente com as empreiteiras. Então, não tinha nada a ver com o processo que estava correndo em Curitiba. Ah, não, mas eu quero punir o Lula. Tu lembra daquele PowerPoint polêmico? O foco era... E aí o Moro, não, eu sou competente, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, não, está tudo certo, o STJ, não, está tudo certo, bateu no STF. Demorou, mas uma hora a conta chegou. O Fachin teve que anular. Não era o juízo competente. E, nesse período todo, ainda se provou a suspeição, né, da falta de... enfim, ele era totalmente parcial, no caso do Lula. Então, veio 2 manchas do Poder Judiciário, que eu digo. A parcialidade no julgamento, que ficou claro ali, e você está com um processo que você não é o juiz competente, né? E os órgãos do Poder Judiciário passando pano para isso. Perfeito. Aí houve, então, a soltura do atual presidente, do Luiz Inácio Lula da Silva, mas eu vou te fazer uma pergunta. Mas a soltura e a prisão dele foi outro problema, outra coisa. Posso te dizer Por que favor? foi? A questão da prisão dele e da soltura foi o seguinte: todos os casos, todos os recursos que batiam no STF ficavam parados lá. Por quê? A advocacia, o réu, ou a ré, mulher ou homem, o direito penal nunca incomodou o STF, porque quem sempre foi a clientela do direito penal? O pobre. Dificilmente batia recurso lá em Brasília. Muito difícil. Um outro caso.
né? Com a Lava Jato, esse contexto mudou totalmente. Eram mais de 900 advogados atuando e recorrendo de tudo que era possível, porque o advogado não tem o poder de criar recurso, o recurso está na lei. Começou a abarrotar o STF de recursos. E o Ministério Público Federal no pé deles lá para transitar em julgado logo, para o Moro lá atrás poder expedir mandado de prisão para começar a cumprir pena. O que o STF fez? Não, vamos flexibilizar o princípio do estado de inocência, então. Se houver uma condenação em segundo grau, em segunda instância, o juiz que condenou já pode expedir mandado de prisão para cumprir pena, mesmo que a pessoa continue recorrendo. E foi isso. Em 2016, o STF decidiu flexibilizar um princípio constitucional duramente conquistado após a ditadura militar, né, que era garantia para todos nós, e não era só para o Lula, para o político, para o empresário. De somente para todos, na última instância. Claro, porque o que diz o princípio? Ninguém será considerado culpado até o trânsito e julgado de sentença penal condenatória. É bem claro. É a nossa garantia frente ao poder punitivo do Estado, a limitação do poder punitivo. E aí o STF, em 2016, flexibiliza isso. Não, pode prender se já tem uma confirmação num tribunal. Aí o Lula foi preso no dia seguinte. E gente no Brasil inteiro foi preso. Não foi só o Lula, o pessoal da Lava Jato, não. É que o Lula, por ser uma figura, claro, ele foi deu o a mais repercussão. visado. Aí começou ação direta em constitucionalidade, OAB e vários. Nós, Abracrim, fomos amigos da corte em várias ações, fizemos sustentação oral no STF. Até que eles reverteram e viram, não, a gente está errado. Tem que esperar transitar e julgado. No dia seguinte, o Lula foi solto. Fulano foi solto, foi solto. Como a sociedade não entende que isso é uma garantia para todos nós, frente ao poder punitivo do Estado, que tende ao excesso, as pessoas foram contra. Então, deixando de lado a questão política, indo só para a questão jurídica, se ele tivesse sido, talvez, desde o começo, julgado na instância certa, no local certo, poderia estar preso até hoje, cumprindo pena, vai saber. Deixa eu aproveitar e fazer uma pergunta. Hoje ele continua sendo julgado por esses processos? Já foi tudo arquivado? Tudo arquivado. Mas a minha pergunta para a senhora é, na sua visão como advogada criminalista, ele respondeu pelos seus crimes? Ele respondeu, tanto que ele ficou encarcerado, né? Um ano e tanto. De maneira suficiente? Respondeu, ele foi condenado. O problema é que ele foi condenado por um órgão incompetente e um juiz suspeito. Esse foi o ponto. Não mudaria, talvez, as provas, tal, se fosse em Brasília ou em São Paulo, que é uma discussão. Qual que seria o órgão, a justiça competente, o juízo competente? Talvez fosse mesmo a produção de provas, mas pelo órgão competente e um juiz não suspeito. Hoje a gente tem acompanhado muitos destes personagens principais que, de vez em quando, você vê a notícia, o caso de tal pessoa foi arquivado, o caso de tal pessoa foi arquivado. Tudo isso por essa origem errada? Muitos por suspeição do juiz. Porque muitos da cúpula do PT, eles passaram por essa suspeição também, e muitos também por vínculos não muito claros com o que deu start lá da Lava Jato, né? Seria em Curitiba. Então, claro, tem casos e casos, né? Tem nulidade de prova, tem provas ilícitas. Por exemplo, o escritório do Zanin, que hoje é ministro, ele sofreu interceptação telefônica por 2 anos. Isso nos nossos eventos da Abracrim era falado. Eles pediram desentranhamento que demorou mais 1 ano para ser desentranhado. Então, houve excessos de bastidores muito fortes, né? E não adianta. Na ânsia de punir, você tem que fazer dentro do devido processo legal. E aí, muitas provas foram anuladas por serem provas ilícitas. Sim. À margem da legalidade. Perfeito. Eu vou fazer uma pergunta agora, porque é o tema atual. É o tema atual. E eu já vou... Eu joguei o roteiro no lixo aqui praticamente, mas vamos lá, depois eu volto aqui. Jair Messias Bolsonaro será preso? Eu acredito que não, sinceramente. Só, eventualmente, numa condenação, e aí tem o trânsito julgado, tem tudo isso, que ele vai ter direito de recorrer. O problema é que o recurso é para o próprio órgão, né? Porque está tudo no STF. Está como uma ação originária, que os advogados, inclusive, eu conheço muitos ali que estão atuando, estão questionando a competência do STF para todos, né? Porque há uma ideia de que a competência de alguns ali não deveria ser o Supremo.
eu acredito que ele não vai ser preso. Não há motivos por hora para uma prisão preventiva dele, só realmente por uma questão de dar clamor público, porque não faz sentido. E aí eu falo como advogada criminalista, como se fosse um cliente meu. Não tem o menor sentido eu expedir um mandado de prisão para ele a essa altura. Eventualmente, nas condenações, que já foram feitos vários estudos, poderiam chegar a 39 anos, juntando todos os crimes, fazendo uma média, né, de ponderação de pena, eventualmente sim, tá? Mas eu acredito que ainda assim não. Eu vou fazer uma pergunta mais polêmica ainda. Ele cometeu crime? Aí eu não tenho como saber, porque aí precisa estar no processo, né? Tem as provas. E a gente sabe o que a mídia mostra. E por experiência própria, o que a mídia mostra não necessariamente é o real. Muitas vezes não é. Então, só mesmo o advogado que está ali tendo acesso, e muitos nem estão tendo acesso, você já ouviu isso? A gente tem acompanhado isso. Que até a Abracrim está atuando nisso, porque não pode o advogado não ter acesso. Ele está tendo acesso parcial na régua da acusação. O que vem para o inquérito vem na régua da Polícia Federal. Então, digamos que esse recorte que está lá no inquérito e agora vai constar no processo é o recorte feito pela acusação. Cadê tudo? Então, muitos advogados naquele dia lá da sustentação oral, para receber ou não a denúncia, arguíram isso. Nós estamos tendo acesso parcial. E parcial no recorte que a acusação fez, o que interessou vir aos autos. Então, isso é um grande problema, que lá no futuro pode gerar uma nulidade, e aí pôr tudo a perder. Se o STF não ficar atento a isso, vai acabar anulando tudo lá no futuro, por cerceamento de defesa. A senhora acha que hoje o STF está jogando politicamente e não juridicamente? Ele é um órgão político, né? Ele, infelizmente, as cortes supremas de todos os países têm que mudar o parâmetro. São nomeados pelo presidente da República. Eles têm um recorte político, queiram ou não. Né? Infelizmente. Só que nós temos aquele problema. É a nossa Suprema Corte. Para tirar um ministro, tem que ser um impeachment. Que congressista lá, qual presidente do Senado e da Câmara vai ter coragem de abrir o processo de impeachment? Né? E quando ele mesmo, às vezes, está respondendo alguma coisa ali. Então, é muito complicado, né? Essa interferência de um poder no outro, que tem o lado salutar, que nenhum pode sobressair ao outro, mas tem isso também. Eles vão até um certo ponto para atentar contra o outro órgão. Então, acredito que impeachment de algum ministro nós não vamos ter. Muito difícil. Mesmo com os excessos que a gente vê, arbitrariedades, a dificuldade dos advogados ter acesso. O Alexandre de Moraes hoje não recebe advogado nenhum. Isso a gente sabe. Você vai lá, você tem que conversar com o assessor e olhe lá. Né? Ele não recebe mais ninguém. Então, essas coisas são complicadas. Né? O direito de defesa, literalmente, pode estar sendo cerceado. Isso, no futuro, pode dar uma nulidade. Está sob mira. Abracrim. Vamos falar sobre ela agora, Associação Brasileira de Advogados Criminalistas, onde a senhora é a presidente. Neste mês estou na presidência. É mensal a presidência? Não, é que é o mês da mulher, eu sou vice. Perfeito. Eu sou a vice-presidente nacional, no geral. Neste mês eu estou na presidência por ser o mês da mulher. O que é a associação, aonde ela atua e qual é a importância dela na sociedade? É uma associação que tem 31 anos, ela é de 32 esse ano, ela é de 93, foi fundada em 17 de setembro de 93. E nós estamos no Brasil inteiro, com 7 mil associados. Nós temos associação todos os estados, nós temos um presidente estadual, um vice, diretoria, secretaria-geral, comissões nacionais das mais variadas áreas. Então, nós estamos realmente... um advogado aqui em Camboriú que tem um problema, uma violação de prerrogativa, estamos junto ali. Junto à OAB, a Abracrim é parceira da OAB em tudo. Porque a advocacia criminal, Matheus, é a área do direito que mais sofre violações de prerrogativa. E não é à toa que o Brasil é um dos únicos países que tem uma lei de abuso de autoridade. Nós precisamos criminalizar o abuso de autoridade, como se as autoridades não soubessem o seu papel. Né? O que um policial militar pode, até onde ele pode, um policial civil, um juiz, um promotor. Não, precisamos criminalizar por tantos excessos. Então, abuso de poder ainda mais hoje muito comum com os advogados. Ainda mais hoje com a mídia, né? Isso. A mídia hoje, eu acho que ela exerce um papel muito importante porque ela apresenta muito da realidade dos fatos, a verdade nua e crua. Exato. E, às vezes, um excesso de um policial ali, ele vira réu.
e ele vem procurar o advogado. Isso que é mais interessante, né? Porque todos esses atores do sistema de justiça podem precisar do advogado criminalista em algum momento. E eles batem de frente com a gente. Então, é duro. E eu, como mulher, vou dizer, nós temos a Abracrim Mulher, uma comissão nacional muito atuante, muito. Tanto que a gente fez um encontro agora em Fortaleza com mais de 500 advogados criminalistas, que já estamos em número paritário aos homens. Né? Na própria OAB, o número de mulheres já é paritário. Então, a mulher advogada criminalista tem um plus maior ainda de violações de prerrogativa. Porque os ambientes são rudes, os ambientes não foram para elas, as mulheres muitas vezes não são compreendidas, elas sofrem um preconceito de ser capaz de estar ali e atuar com competência. Então, é mais ainda desafiador para a mulher criminalista. Eu tenho duas amigas que eu vi elas se formando na área do direito. Na época que eu iniciei minha faculdade de jornalismo, a gente sempre ia juntos no mesmo ônibus. Primeiro a filha iniciou e depois a mãe, com 53 anos de idade, na época, se eu não me engano, ela começou a exercer, por influência da filha, começou a fazer a faculdade, se formou e hoje duas advogadas excelentes aqui na nossa região. Mas se a gente fosse entrar dentro de uma sala de aula, a gente sempre encontrava mais homens do que mulheres. O bloco D, o bloco de direito da Univale, se você transitar lá dentro, você percebe que a maior parte são homens. Mas hoje a mulher está tomando o seu espaço. Então, eu vou te dizer, porque a mulher hoje faz tem o mais que ela mulheres. Vou te dizer como professora, pega minhas listas. Faz 5 anos que eu não piso lá dentro. Pega as listas das salas de aula, muito mais meninas que meninos, por incrível que pareça. O que isso vai impactar nessa nova geração? Vai impactar, talvez, como eu digo, né? Ouvindo até a palestra da minha mãe segunda-feira lá na UFSC. O que eram? Elas eram 8 mulheres. Eram todos homens. E eles não aceitavam as mulheres. O que as mulheres estão fazendo aqui? Faculdade de Direito é para homens. Vejam, né, o que foi lá em 1950. Hoje em dia, nós temos mais mulheres, e isso traz uma sensibilidade a mais para o direito, uma visão um pouco mais sensível das coisas. Né? Não é à toa que a mulher vítima hoje ela é um foco também do legislador, porque nós temos cada vez mais mulheres também na política, embora está longe de ser o ideal. Sim. Mas há um olhar muito mais humanizado para a mulher do que foi no passado. Então, nós estamos num período legislativo, a partir da Lei Maria da Penha, 2006 para cá, que o foco é mulher, a mulher vítima. A Lei Maria da Penha, depois veio o feminicídio como qualificadora, crime de importunação sexual, crime de stalking, o crime de violência psicológica e, no fim do ano, crime de feminicídio. Né? É um olhar do legislador para a mulher, né? Para trazer um plus de proteção para uma parte da sociedade que ainda estava vitimizada pelo próprio ordenamento jurídico. Infelizmente, ainda há um modelo patriarcal de sociedade. A gente pode dizer que nós sabemos, né, que o homem não é melhor do que a gente e tal, mas ainda existe um modelo patriarcal. Né? E muitas mulheres ainda estão submetidas a esse modelo. Tanto é, quando você ouve falar de um feminicídio, quem que matou a mulher? O ex. Ele não admite que ela saiu do relacionamento. Infelizmente, é difícil o feminicídio dentro do contexto ainda do relacionamento. É sempre o ex. Ela conseguiu uma luta para sair daquele relacionamento, ele vai lá e mata. Nós estamos numa região que o índice é enorme. Saiu uma reportagem agora que Itajaí é a cidade mais vulnerável para as mulheres. O maior índice de violência do Estado. Como eu falei para a senhora, eu trabalho na área da segurança pública, então eu já acompanhei diversos casos de Maria da Penha. E hoje, as próprias instituições militares, guardas municipais, as instituições policiais, elas estão trabalhando mais fortemente nisso. Nós temos uma grande conquista que na Polícia Militar é a Rede Catarina de Proteção à Mulher. Nós temos na Guarda Municipal, por exemplo, de Balneário Camboriú, o GPM, que é o Grupo de Proteção à Mulher, que atua especificamente nisso, que inclusive nos próximos dias vai estar lançando uma sala específica de atendimento, de acolhimento para essas mulheres. Fantástico. Nós temos hoje, eu fiquei encantado porque eu não conhecia o espaço.
eu entrei dentro da CPP, a Central de Plantão Policial de Balneário Camboriú, ali na Rua Inglaterra, eu achei incrível o espaço preparado para o atendimento de mulheres vítimas de violência. Então, assim, nós temos hoje um movimento que a Sim, uma cada dia ele vem política crescendo, uma pública, que é o política certo. pública que ela vem tomando força. Eu acho que ainda falta muita instituição se posicionar. Veja, o Muita Poder instituição. Judiciário foi o último. Eu já era advogada de São Paulo, foi a primeira delegacia da mulher do Brasil. Ainda era o Temer, imagina, o Michel Temer, lá em São Paulo, que criou. Era uma coisa do outro mundo, uma delegacia para mulher, muito antes da Lei Maria da Penha, muito, muito antes, na década de 90. E aí a gente vê o seguinte, o Poder Judiciário foi o que mais demorou para se adaptar, porque a Lei Maria da Penha, em 2006, obrigou a instituição dos juizados de violência nos fóruns. E o judiciário, muito ainda machista, foi resistente a isso. Hoje não, hoje nós já temos nas comarcas o juizado de violência doméstica, em Balneário, tem Itajaí. A gente precisa disso, porque aí é um olhar diferenciado também para esse tipo de processo, para a sensibilidade que é necessária para os atores ali, promotor, juiz e tal. O ideal é que fossem juízas, mas não necessariamente. Itajaí é um juiz homem, mas ele é sensível às questões da mulher. Então, é muito importante ter esse olhar, porque isso ajuda que as mulheres denunciem, tanto lá na polícia, tendo esse acolhimento, quanto lá no judiciário. A mulher se sente mais à vontade, mais confiante. O ciclo de acolhimento ele precisa ser completo. Exatamente. Ela tem que ser acolhida desde o momento que ela chama um 190, no momento difícil ali, de um flagrante, até ela ir fazer um boletim de ocorrência numa delegacia. Ela tem que sentir esse acolhimento. Multidisciplinar, inclusive, como é feito em Balneário. Aqui em Camboriú, eu não sei exatamente, mas Balneário, que já acompanhei em muitos casos, ela passa por uma série de pessoas ali no momento que ela faz a ocorrência. Passa por uma psicóloga, delegada e tal. Isso é muito importante, porque ela sente esse acolhimento. Falando agora, saindo, né, do tema específico de mulher, mas falando de uma forma mais ampla, eu vou fazer uma pergunta para a senhora. Cada caso é um caso? Cada caso é um caso, exatamente. E se a gente pode resumir o sistema de justiça criminal, cada caso é um caso. Cada um vai ter um viés, um tipo de personalidade, um antecedente ou não antecedente. Então, realmente, cada caso é um caso. Por isso que a gente não pode parar de estudar. Muita gente dá pitaco no direito penal sem saber, fala bobagem. Então, a gente não pode parar de estudar por isso, porque a gente sabe a base, a gente sabe os fundamentos. Por isso que eu digo para os advogados criminalistas, todas as palestras que eu dou, não parem de estudar a teoria do crime. Porque a teoria do crime, que é a primeira parte do Código Penal, ela explica tudo, ela é a base de tudo. Ali tem os nichos, as possibilidades de defesa. Então, está tudo ali. Então, eu acho que a gente não pode parar de estudar por isso, porque cada caso é um caso e vai te demandar um estudo, né, mais aprofundado para cada perspectiva ali. Então, eu digo, né, que na sociedade de médico louco e penalista, todo mundo tem um pouco. Né? E muita gente dá palpite falando bobagem, que você ouve na TV e fala, ai, meu Deus, que vontade de entrar na TV e dizer, para de falar bobagem, tu não estudou, tu não sabe o que está falando. Eu quero aproveitar e entrar nisso. A gente tem muito hoje o cara da opinião de apartamento. Como, por exemplo, eu vou entrar numa guerra falando isso aqui agora. Nós temos hoje em Balneário Camboriú um grande índice de moradores de rua. Sim. Enorme. Antes de vir para cá, eu estava numa operação disso. A gente entrou em operação às 5 horas da manhã hoje, ofertando acolhimento, ofertando ajuda. Alguns aceitaram, outros não. Mas, hoje, falando especificamente de Balneário Camboriú, nós temos ações institucionais que olham e falam assim, não, vocês não têm que atuar sobre isso. Vocês não têm que fazer sobre isso. Hoje existe em Balneário Camboriú uma multa prevista no CPF da prefeita, no CPF do secretário de Segurança e no CPF do secretário de Assistência Social, Mulher e Família, de R$10 mil por abordagem que alguém, na minha visão pessoal, dentro de uma sala com ar-condicionado, que não tenha vivência, que não está acompanhando de perto isso, fala assim, não, o município não deve ter competência para atuar nisso. Da mesma maneira,
tem muito cara que ele quer dar opinião na política brasileira, mas ele não sabe nem como é que funciona a política, ele não sabe a origem Nem o processo política. O cara legislativo, quer nada. opinar sobre a decisão do juiz Ah, mas dentro de campo no futebol, é. mas ele não sabe qual é a regra do jogo. Essa é uma característica do brasileiro, né? Dar pitaco em tudo. É. Né? Isso é uma característica do brasileiro. E isso aqui, deixando claro, não é que a gente está querendo cercear a opinião pública, a opinião da pessoa, não. Mas vai entender primeiro antes de querer sair por aí falando besteira. Essa abordagem aqui em Balneário veiculou muito na mídia no Brasil, inclusive, numa ideia de que Balneário é tudo lindo, maravilhoso, não pode ter morador de rua. Então, a abordagem não era para acolher a pessoa, para cuidar, era para levar para um lugar e depois mandar para uma cidade. Isso repercutiu muito mal. E eu não sabia que eles estavam sofrendo multa, né, por cada abordagem. Isso estou sabendo agora. Então, essa visão que se tinha, eu acho equivocada. Eu acho que tem que acolher mesmo, né? Ainda que seja, né, para ver de onde a pessoa é, tentar voltar para a família. Mas tem o lado do livre-arbítrio. Esse é o problema, né? Que há um limite muito sutil do que o poder público pode fazer. A linha de limite é que ela é muito grande. Muito sutil, muito tênue. O limite do poder público, o que eu posso fazer com aquele cidadão que mora na rua? Qual o meu limite de tirar ele dali? E o livre-arbítrio dele ficar na rua? Ainda com todas as mazelas de morar na rua, se ele quer. Então, isso ainda é algo muito nebuloso para nós, né? Porque você entra no princípio da individualidade, da intimidade, da privacidade, e os excessos do poder público podem ocorrer, um abuso de poder. Então, e aí maculou um pouco essa questão de Balneário por conta da imagem que se tem de Balneário no mundo, no Brasil. Dubai brasileira, tudo lindo, maravilhoso, só tem gente rica. Então, morador de rua fica manchando a cidade. Então, num primeiro momento, parecia que tiravam da rua para deixar bonitinho. Não era porque se preocupava com o morador de rua. O que não é a verdade. Então, exato. E aí veiculou dessa forma, que talvez também repercutiu aí numa visão também, talvez, da Câmara dos Vereadores, de alguns ali, nesse sentido, né? Porque a oposição sempre vai ser contra o que... Óbvio. Para isso que existe oposição, né? Inclusive, ela não vai ficar concordando com tudo que é feito. Mas eu acho que tem que fazer, e é uma política pública muito importante, ainda que sejam pessoas usuários de crack e tal, encaminhar para um tratamento. Eu acho que o princípio de tudo, doutor, é oferecer dignidade. Oferecer. Você vê que na Cracolândia eles não conseguem reverter. Eles não conseguem, porque lá foi muito atuante a Assembleia Legislativa com leis que limitavam o poder dos prefeitos, e eles não podiam fazer abordagens muito ostensivas, que na época do governo do Dória ele quis, e foi barrado. Né? Então, assim, é algo que dificilmente vai se resolver de uma hora para outra. Eu acho que o ostensivo e o preventivo eles têm que caminhar juntos. Sempre. Porque, assim, por exemplo, hoje de manhã a gente abordou uma pessoa e ela estava de posse de um objeto pérfuro cortante. Então, se o ostensivo não estiver presente junto, o preventivo vai virar vítima. Exato. O preventivo vai virar a vítima desta pessoa que, muitas das vezes, não entendendo o objetivo do porquê ele está sendo abordado, ele vai se inflar contra aquele que está abordando ele. Então, isso pode acontecer. A maneira de abordar também tem que ser sensível, Tanto né? que hoje, tem que ser humanizada. Hoje, Balneário Camboriú está trabalhando isso de uma maneira muito... eu não vou chamar de perfeita, mas está trabalhando de uma maneira muito boa essa questão da abordagem. Teve hoje uma situação onde o homem falou assim, olha, eu já fui várias vezes para a casa de passagem. E lá eu fui maltratado, eu fui isso. Foi dessa forma que eu fui. Tudo bem, a gente está falando de uma pessoa que visivelmente sofre de algum tipo de transtorno enquanto ela falava isso. Aí foi perguntado para ela, tá, mas você já foi lá esse ano? Não, esse ano eu ainda não fui. Não queres dar uma oportunidade de ir lá ver como está agora? Aproveita, já toma o teu banho, que você vai ter direito a um banho lá, você vai ter direito à alimentação, você vai ter direito ao descanso. Você não quer ir lá conhecer? A pessoa falou assim, não quero. E aí, hoje, é muito respeitada essa questão da individualidade da decisão da pessoa. Se a pessoa não quer ir, tudo bem. Minutos depois, a gente abordou um jovem de 20 anos de idade, debaixo da ponte, no meio de uma montoeira de lixo, e foi ofertado, cara, poxa, tu é um cara novo, você falou para nós que é usuário, mas é visível que a droga ainda não está deteriorando você
Você não quer ir lá tomar um banho, comer, pensar. Você acabou de falar que a sua mãe mora aqui na cidade ao lado. Você não quer voltar pro lar materno, tentar resolver os problemas. E ele se opôs. Ele falou, não, eu realmente Mas não aí, quero. olha só, a visão que eu tenho, te interrompendo, Por desculpa. favor. Ele não é numa abordagem de 1 minuto que ele vai resolver a vida, ele vai decidir o que Claro, fazer. claro. Eu acho que tinha que ter, assim, uma psicóloga junto, sentar com ele ali, ficar meia hora conversando. Como é que é a tua vida? Por que você chegou aqui? Não é assim, a gente quer te levar lá porque você vai ter chance, pode tomar banho. Eu entendo vocês. Mas assim, doutora, Mas só pra deixar claro, a gente gastou com esse jovem pelo menos uns 30 minutos. eu acho que tem que ser por aí. E aí, se ainda assim a gente ele gastou, não quer, eu digo que a gente investiu, não foi um gasto. investiu. Tanto que a gente, chegando hoje nessa operação, não estava só a guarda e a abordagem. Tinha uma médica, uma enfermeira, Isso. equipe de psicólogos junto, Isso, perguntando. multidisciplinar. Eu acho que tem que ser assim. Exatamente. E Se na as ações- negativa deles, entra uma psicóloga, fica ali um tempo. Eu acho que quando a gente consegue fazer ações multidisciplinares, os nossos resultados, eles são muito maiores. Muito maiores. Semana passada, Exatamente. não é porque eu sou servidor público em Balneário que eu estou fazendo essas afirmações. É porque, na minha visão jornalística, a gente consegue perceber um contexto um pouco maior. Semana passada, por exemplo, há uma semana atrás, foi deflagrada em Balneário Camboriú uma operação multidisciplinar que foi a ABC Mais Segura, aonde não adianta você ir somente com a guarda municipal e abordar o cara que está furtando fiação elétrica. Você tem que levar junto a empresa que faz a manutenção daquela fiação para já naquele momento poder recolher a fiação estragada, colocar uma nova. Você não tem que só, por exemplo, abordar o cara com a equipe de combate à invasão. Você já tem que levar junto a abordagem social, perguntar se ele precisa de alguma ajuda, se ele tem o interesse de ser acolhido, de ser encaminhado para um acolhimento institucional. Você não tem que, por exemplo, abordar apenas ali o cara na barreira de trânsito e simplesmente pegar e guinchar o veículo dele. Você tem que informar ele dos seus direitos. Olha, para você recuperar o seu veículo, regularizar a sua situação, você tem que seguir este passo. Excelente. Então, assim, a gente fez uma operação que ela envolveu muitos órgãos. A Polícia Civil, por exemplo, ela esteve presente de uma forma grandiosa, já trazendo a orientação. Olha, você agora tem que ir lá na Polícia Civil e fazer este procedimento para resolver o seu problema. Então, você traz para a pessoa a visão do contexto completo. Eu acho que se a gente hoje trabalhar no Brasil, doutora, visões multidisciplinares, em tudo, a gente vai ter resultado. Parabéns, muito bem. A gente vai ter resultado. Doutora, poxa, o tempo está correndo. A gente tá finalizando por aqui. Eu tô muito à vontade de já lhe chamar para uma próxima oportunidade fica à de a gente vontade. conversar. A gente conversou sobre várias visões diferentes, sobre diversos pontos. Falando especificamente hoje, uma visão mais abrangente nacional, isso é muito importante. Quero te agradecer por ter aceito o nosso convite de vir aqui. Os microfones do Cadima Podcast estão abertos para que a gente possa discutir essas temáticas que são muito importantes hoje, a gente fazer as pessoas entenderem o contexto geral. Eu acho que isso é hoje o que falta no Brasil. Muito. O entendimento do contexto geral. Isso. Deixar de ser parcial, entender o todo para daí sim poder agir ou emitir a sua opinião. Exatamente. Muito obrigado. Matheus. Eu que agradeço. Fico à disposição para as próximas vezes. Muito obrigada mesmo. Seu recado final, olhando para a câmera? Olha, o meu recado final é que todas as pessoas estejam assistindo aí o nosso podcast, se sintam à vontade para entrar em contato. Meu escritório é Itajaí, o meu Instagram é Adri Spengler. Eu tiro dúvidas, assim como eu faço com os alunos, faço também com as pessoas num contexto social que tenham dúvidas sobre alguma questão da área criminal. Eu fico à disposição de vocês. Perfeito, então, doutora, muito obrigado. A gente vai finalizando por aqui mais um Cadima Podcast e logo a gente volta sempre com um assunto diferente, trazendo diferentes visões sobre tudo que acontece não só no Brasil, mas aqui principalmente na nossa região. Um grande abraço, tchau, tchau.